Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo. Agora vamos dar início com a nossa prece. Senhor, Mestre amado, Pai querido, que o Senhor nos abençoe mais esse estudo, que possamos levar para nossos corações todo o conforto, todo acalanto que estamos precisando neste dia. Muito obrigada, Jesus, por podermos estar aqui dando esse apoio e assistindo esse estudo maravilhoso. Que o Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Vamos ficar agora com o estudo de mais um irmão da nossa casa. Muita paz. Queridos irmãos, muita paz a todos. Hoje vamos fazer o estudo, a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O item que nós vamos estudar hoje é o item 16, a indulgência. Essa mensagem que nós vamos estar estudando é do Espírito José, Espírito Protetor. A indulgência. Se nós fôssemos dar um título a um filme a respeito da indulgência, um título que cairia muito bem a ela seria Indulgência, a virtude desconhecida. Porque a indulgência, ela é uma virtude tão discreta, tem uma nuance tão suave, que ela é comumente confundida com o perdão. Em vários estudos, ela é citada direto como perdão das ofensas, inclusive nos dicionários. Ela é trocada pela palavra perdão, elas se substituem com muita facilidade. Mas José, o Espírito Protetor, nos traz a indulgência como uma virtude diferenciada do perdão. Na realidade, ele nos traz que a indulgência, ela é aquele caminho pelo qual nós devemos caminhar e que conduz, sim, ao perdão. Nós que tanto desejamos a capacidade plena de perdoar, como tantas pessoas virtuosas têm, e nós desejamos desenvolver isso em nós, aqui fica a dica do nosso irmão, do nosso amigo José, Espírito Protetor. Comece desejando exercitar em você a indulgência. Veja o que ele começa falando sobre ela. Primeiro, ele a define como um sentimento. A indulgência é um sentimento doce, fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas que do qual bem poucos fazem uso. Observa, amigos, a delicadeza com que ele posiciona a indulgência. É um sentimento, e é um sentimento que você não precisa adquirir, porque todos os sentimentos, todos, mesmo aquele que você diz que é zero, como por exemplo a paciência, que a maioria de nós diz, a minha paciência é zero, eu não tenho fé em Deus que irei adquirir a paciência, peço a Deus, ai Deus, dá-me paciência. Aqui vai uma boa notícia, você a tem. Você tem a paciência, você tem a bondade, você tem todas as virtudes dentro de você, como também tem a indulgência. O que nos falta, tanto para as outras como para com essa, é o desenvolvimento dela como sentimento, é fazê-la florescer,
é regá-la, é compreendê-la. A indulgência é uma virtude que eu desconhecia. Eu aprendi, estou aprendendo agora, estudando esses itens, estudando o Evangelho, é que eu estou clarificando, que é essa a proposta da doutrina espírita, clarificar nossos sentimentos, distingui-los uns dos outros. E eu aprendi a distinguir a indulgência do perdão, por exemplo, né? Que eu, como maioria de nós, colocamos no mesmo pacote como um único sentimento, mas que não é. Ela é um sentimento distinto. Agora, por ela, nós chegamos ao perdão. Quem não tem desenvolvido em si a indulgência, vai levar mais um tempinho para ter a capacidade de perdoar. E nós vamos entender por quê. Diz o Espírito assim, ele diz que nós fazemos pouco uso disso. Então, se nós fazemos pouco uso, podemos ousar dizer que já possuímos. Só é aquela bela roupa, preciosa, cara, que nós estimamos, mas que passa anos dentro do guarda-roupa sem usarmos, né? Ele diz assim, sendo uma virtude que há de ser cultivada em nossos corações, como todas as outras, devemos cultivar em nossos corações, fazer florescer, abrir as janelas do nosso coração para que a brisa fresca do amor, para que o conhecimento venha a despertar essas sementes, fazê-las crescer, ficarem taludas, ficarem fortes dentro de nós. E segue o Espírito dizendo assim, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, então, além de nós conhecermos pouco a indulgência enquanto sentimento, ainda cometemos o erro de confundi-la muito com colocar panos quentes nos erros. Nós confundimos a indulgência com esconder o erro, não comentá-lo. Quando diz assim, é melhor não comentar, mas não é porque nós entendemos, estamos sendo indulgentes, é porque não queremos fazer parte, clarificar a indulgência como o perdão. Então, ele diz assim, devemos evitar falar, devemos evitar divulgá-los, mas ao contrário, é justamente o que nós fazemos. Há uma passagem no Evangelho que é bem interessante. São dois homens orando, né? Há o publicano, a prece, a famosa prece do publicano e de um outro homem. O publicano chega e põe-se a orar, em voz bem alta, né? E o outro homem entra para orar, ajoelha-se, abaixa a cabeça e também começa a orar. O homem diz, Senhor, perdoe-me, pois sei que errei. O publicano, por sua vez, diz, Senhor, estou aqui para te agradecer por não ser como aquele homem ali, que faz isso e isso errado, e eu não faço. Então, quando José nos diz que devemos evitar falar dos erros do próximo, é algo assim. É para não nos colocarmos numa posição de uma pessoa, de um ser que não erra, que não comete erros e que por isso pode estar autorizado, né, se sente autorizado a comentar o erro do próximo. Então, quando José diz que devemos evitar expor o erro de outrem, é nesse sentido. É para refletirmos se nós temos mesmo
uma autoridade moral para fazer isso. E ele diz assim: oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, apenas evidenciam com pérfida intenção. Quando nós pensamos na palavra ocultar, também pensamos, né? É para ocultar o erro, é para ser conivente com o erro. Não é ocultar no sentido de conivir com o erro que está acontecendo. É para não expor aquele erro à maldade humana. Algum tempo atrás, fazendo minhas reflexões, fazendo o estudo, fazendo minhas reflexões, eu lembrei de um fato muito interessante que nos ajuda a refletir sobre isso. Tenho uma amiga e ela, passando em frente ao supermercado, assistiu, ela estava junto com o marido, a uma cena bem triste. Era um homem espancando um jovem e ele estava muito agressivo, ele estava muito furioso com o jovem. Aquela gritaria, aquele começo de aglomeração, e aí, que já era do perfil dela, já se indignou. E o marido falou, o marido chama ela carinhosamente de Simetência. Falou com ela: pelo amor de Deus, Simetência, tu não vai lá. Porque ele já sabia que ela ia. E ela disse: claro que eu vou. Não posso deixar isso acontecer. Ele vai matar um homem enorme e um jovem magrinho. Não pode ser. Eu vou tomar partido sim. E seguiu imediatamente para o tumulto. Chegando lá, ela bateu, eles estavam dentro de um carro, ela bateu forte no carro, o homem abriu e, como é natural de nós pensarmos, ele foi extremamente agressivo verbalmente com ela. Começou a desacatá-la. Está se metendo por quê? E ela o reconheceu. Não fazia parte da intimidade da família dela, mas era alguém que ela constantemente, por morar num condomínio, esbarrava no elevador, encontrava em algumas festas do condomínio, e ela lembrou-se, e a gente pode lembrar também, que o acaso não existe, de quando ela encontrava com esse senhor, ele estava sempre acompanhado da família. Era um homem muito solícito e cuidadoso com a família, estava sempre com os filhos, acompanhando no playground. E aí veio essa lembrança rápida dela, na mente dela. E ela pegou essas lembranças pequenas, não eram amigos, não eram íntimos, nem o nome dele ela sabia, mas ela disse: meu amigo, eu te conheço. Assim ela agiu. E eu sei que você é um homem carinhoso, cuidadoso com a sua família. Por que você está fazendo isso com seu filho? Você está sendo violento. E aí ele, muito bravo, muito irritado, extremamente aquecido pelo ódio, continuou destratando. Não se mete, vai cuidar da sua vida, dona Maria, isso e aquilo. E ela continuou firme na posição dela e falou: meu amigo, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo, se acalma, você vai acabar machucando seriamente seu filho, você pode até matá-lo com tanta pancada. E aí ela foi falando e ele retrucando violentamente, com palavras, com palavrões, mas ela insistiu naquele pouquinho, naquele mínimo que ela conhecia dele. E aí a gente lembra que nesse momento, ela com certeza, sendo ali o socorro divino para aquele jovem, conseguiu, nas poucas lembranças dos contatos que ela teve com ele, a habilidade de trabalhar a indulgência. Muitos de nós, talvez tentando interceder pelo jovem, fosse também agredir o homem, ou com palavras, ou até fisicamente, ameaçar a polícia, mas ela conseguiu o caminho do amor.
ela conseguiu levar a ele as palavras que naquele momento ele estava esquecendo, de que era um homem bom e que amava os seus filhos. E aí, ligeiramente mais calmo, ele falou: a senhora não sabe, eu acabei de pegar ele usando drogas. Por isso a minha raiva, por isso a minha fúria. Aí ela falou, conseguiu espaço naquele momento ali para falar: mas aqui não é o lugar, meu irmão. Leva seu filho para casa, lembra do amor que você tem por ele e conversa com isso. Deixa a raiva passar, não tenta decidir isso agora com raiva. Isso é muito sério para você decidir aqui, no meio da rua, no meio, em frente ao supermercado, com todas essas pessoas te julgando. E aí ele se acalmou, conseguiu olhar nos olhos dela e falar obrigado, e se retirou com o filho. Vejam, queridos, uma situação bastante complicada, bastante difícil, em que a nossa irmã conseguiu a habilidade de não julgar o que estava acontecendo pelo que estava vendo, porque a visão era muito feia. E conseguiu naquele momento pequenas palavras, uma brecha, com certeza com a ajuda divina, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, ali intercedendo, através de um ser humano que tem família e que se indigna diante da violência, mas que não foi a abordagem dela, foi a abordagem indulgente. Ela conseguiu se colocar no lugar dele, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo ali, e atuar em favor do jovem, para que uma situação atenuasse ali aquele momento de quentura. Essa é a indulgência que nós desconhecemos. Por isso, ele nos diz: a indulgência procura ocultar o mal, não esconder. Quando nós estudamos a parábola da mulher que é apedrejada em praça pública, né? Ela é uma parábola de uma inteligência maravilhosa. Adoro ela. Ela é muito bela, porque a indulgência, ela está ali. Jesus deixa para os homens que estavam ali refletirem sobre si e sobre a mulher. No momento, né, nós conhecemos resumidamente, está Jesus passando pela praça e alguns homens com o intuito maldoso de resolver duas questões. Uma, colocar Jesus numa situação difícil, porque ele dissesse alguma coisa e ele já era preso, já seria preso. E a outra, a questão da mulher em si, que eles estavam querendo fazer justiça. E então eles dizem: está vendo aqui? Acabamos de pegar em adultério. O que é que você tem a dizer sobre isso? E aí Jesus diz: o que diz a lei? A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar. E aí Jesus fala: está aí vocês, está aí a mulher, está aí as pedras. Inclina-se, ajoelha-se e começa a escrever na terra, na areia. E aí as pessoas ficam um tanto quanto desconcertadas e vão olhar o que Jesus está escrevendo. E o que Jesus está escrevendo? Não se tem historicamente, né, na Bíblia o que ele escreveu, mas algumas pessoas dizem que ele escreve coisas que conduzem os homens também a serem apedrejados, além do adultério, né? Roubar, deixar de pagar os impostos, enganar. E aí ele escreve na areia diversas outras coisas que também são, segundo a lei mosaica, de casos de apedrejamento. E aí aqueles homens, os mais velhos, diz a passagem, olham e saem silenciosamente até que não fica ninguém. E aí entra a importância da indulgência enquanto sentimento que nos
qualifica moralmente, um sentimento realmente moralizado. Ele, Jesus, fala para a mulher: olha a indulgência aí. Cadê os que te condenavam? A mulher: foram-se todos, Senhor. Bom, se eles não te condenaram, nem eu te condenarei, mas não voltes a pecar. Olha a diferença, olha a suavidade do nosso Mestre Jesus, mais uma vez nos mostrando o que é indulgência. Ele não estava em nenhum momento conivindo com o erro dela. Ela errou. Mas todos ali tinham algum tipo de erro também. E ele poderia ter falado, né, que Jesus era um espírito evoluído, um espírito superior. Ele podia ter falado, né, aqueles homens, né, não tinham moral para falar de você, porque eles são assim, porque eles fazem assado. Não, ele não coniviu, ele não quis abrir comentário maledicente sobre a moral das pessoas que estavam ali julgando ela. Ele trouxe para ela a indulgência em forma de amor. Não erres mais. Eis aí a indulgência nesse momento trazida pelo nosso Mestre Jesus. Não a que favorece o erro, não a que oculta o erro, não a que divulga o erro do próximo para minimizar o nosso. Os homens estavam errados pelo seu comportamento, que não estava visível a ninguém, mas que ele, como espírito superior, sabia, e que fez naquele momento com que eles lembrassem que eles poderiam sim pegar uma pedra e executá-la, porque ela tinha feito algo errado, mas eles precisariam também se expor. E eles sabiam que Jesus sabia o que estava dizendo, porque cada um via na areia um erro particular, a qual Jesus fez lembrar naquele momento. Essa é a indulgência, esse é o sentimento que José, o Espírito Protetor, nesse item 16, nos faz lembrar. E ele continua dizendo assim: quando vós criticais as consequências, se há de tirar das vossas palavras, quer dizer, o que você tira quando você não é indulgente? O que você está expondo? Cai dentro da parábola que Jesus fala, né? Tá agindo como se não tivesse nenhum erro. Por quê? Eles poderiam dizer: não, eu nunca adulterei. Você não, um homem ou uma mulher que estava ali não poderia dizer: eu posso apedrejar ela, porque eu não sou adúltero, eu não sou adúltera. Poderia algum deles ali falar assim, mas não podiam, porque não era disso que Jesus estava falando, não era daquele erro que ele estava falando. Ele abriu para que todos refletissem sobre os próprios erros. E é o que muitas vezes nos falta. É a reflexão indulgente do erro que o outro está cometendo. Esse eu não faço não. Eu nunca roubei, eu nunca vou roubar e eu posso condenar quem rouba. Será que um dia você nunca roubou os sonhos de alguém? Será que você, olhando para uma criança, numa frase infeliz, olha para ela e ela, no seu encanto infantil, dizendo que vai ser astronauta ou bailarina, e alguma vez você não disse: bailarina, você, gorda? Astronauta, você, astronauta tem que estudar. Então nós precisamos, como o nosso Mestre Jesus abriu, refletir sobre
toda a intenção da palavra antes de emitir. É o que José fala aqui. Você já refletiu? Quando você fala, ele diz, você observa a tua crítica? Qual a intenção da tua crítica? Corrigir ou acentuar o erro? Ou expor o erro? Ou fazer aquela pessoa sofrer pelo apedrejamento moral? Porque nós achamos terrível quando a gente vê num filme antigo alguém ser apedrejado por um erro, né? Mas nós esquecemos que nós continuamente em nossa vida tiramos alguém para fazer apedrejamentos morais, para julgar, expor, divulgar, fazer maledicência do erro do próximo, como se nunca em nossa encarnação tivéssemos cometido algum que devesse se receber reparo. É isso que o querido irmão coloca aqui com essa pergunta. Quando criticais, que consequência há de tirar das vossas palavras? Ele pergunta. Qual a consequência do que você está falando? Qual a consequência e de que forma você está fazendo isso? Está divulgando? Porque aqui, mais atrás, quando ele diz que a indulgência oculta, ele nos diz, nos orienta que você está vendo a pessoa errar, é um erro grave, ou é um erro que pode tornar-se grave mais à frente. Então, abraça o teu irmão, conduz ao secreto, conduz a um lugar de conforto para ele, para você, conduz a uma conversa serena e suave, para que ele tenha condições de refletir sobre o que está fazendo naquele momento. Às vezes é uma pessoa boa. Nesses estudos que eu estive fazendo, deixa eu pegar aqui para não esquecer, tem uma tribo, fala de uma tribo africana que desenvolveu enquanto sociedade, aquela pequena sociedade, a indulgência. Olha que interessante que eles fazem. Quando alguém ali da tribo começa a cometer um erro, algo que está prejudicando eles enquanto sociedade, eles marcam uma reunião com essa pessoa. No dia da reunião, toda a tribo vai, fica em volta dessa pessoa. E aí, olha que coisa linda, que maravilha. Cada um da tribo fala para esta pessoa que está em erro o de bom que ela tem. Cada um daqueles vai lembrar aquela pessoa algo bom, algo belo que ela fez, que é conhecido por todos ou somente pelaquela pessoa. Então a tribo se reúne e diz: irmão, naquele dia que eu não consegui caçar para minha família e você foi bem sucedido na sua caça, você dividiu comigo. Você dividiu a sua caça comigo, meu irmão. Você é um bom irmão, você é generoso. E aí passa a palavra para outro que diz alguma coisa que tenha acontecido entre eles e que revela que aquela pessoa é boa, é generosa, é gentil. Eles não falam do erro. Eles conduzem aquela pessoa à reflexão de tudo de bom que ela é e que naquele momento ali, algum motivo, algum desequilíbrio está fazendo com que ela esteja sendo talvez um pouco egoísta com a sua caça, não esteja mais dividindo a caça com os irmãos. E aí todos os outros da tribo se reúnem para dizer para ela as melhores palavras possíveis. E a esse irmão fica a reflexão do que está fazendo de errado. Olha que lindo! E é feito por toda a tribo. E é isso que é a indulgência. Não é ocultar, como muitas vezes nós fazemos, e é por isso que nós confundimos a indulgência com a conivência no erro, quando muitas vezes nós, enquanto mães,
A professora conversa conosco, olha, o seu filho ultimamente tem usado palavras bem desagradáveis com a coleguinha dela a respeito do cabelo dela, e aí ela fica tristinha e chora, e aí nós respondemos, isso é coisa de criança, toda criança faz isso, daqui a pouco passa, dá as costas, demonstra o contrafeito, que não gostou daquela conversa, que não gostou daquele apontamento que a professora fez, daquele pedido de socorro, de ajuda, enquanto responsável, e oculta, acoberta aquela conversa com a criança, dizendo que é criança e que vai passar. Ao passo que, quando acontece com o nosso filho, um coleguinha sendo desagradável com alguma coisa do nosso filho, juntamos a nossa família inteira, vai o pai, vai a mãe, vai a avó para a porta da escola, tirar satisfação com a professora, com o responsável da outra criança, com a criança. Nós sabemos que isso acontece. Recentemente, infelizmente, passou no Fantástico, uma família fazendo isso. 2 crianças brigam por causa de bola. E a mãe e o pai vão até o parquinho, alguns minutos depois, pegam o menino que estava brigando e que empurrou a outra criança, seguram pelo braço e mandam o filho bater e resolver aquilo ali com a violência. Quando eles foram questionados, porque foi filmado a atitude deles, quando eles foram questionados sobre essa atitude, eles disseram que só queriam ser justos, que se o menino bateu, é justo que o filho dele batesse também. E o repórter ainda perguntou, mas você acha correto segurar uma criança, que a outro também é criança, e nem era assim, tipo uma criança grandona e uma criança pequenininha, não, criança, 6, 7 anos, está aí no YouTube, para quem quiser ver, criança mesmo porte físico, mesma altura, havia uma certa igualdade ali, mas eles disseram que sim, estava correto fazer aquilo. É essa confusão de indulgência com ocultar o erro o erro que nos favorece, e expor o erro que nos desfavorece, é que faz com que a indulgência seja confundida, enquanto um sentimento tão belo e tão nobre que ela é, e passa a ser confundido com conivência no erro. Aí existem frases, tem a frase que diz, e tem a ver com nada com indulgência, que diz, para os meus amigos, o melhor, para o inimigo, todos os rigores da lei. Então, quando nós repetimos isso, essas frases feitas, nós estamos validando essas atitudes e estamos absorvendo esse pensamento. E estamos dizendo que isso é indulgência. Não, não é. Não é. Logo no início, o nosso irmão José fala, a indulgência é doce e fraternal. A indulgência é aquele sentimento que faz refletir o sol do amor dentro do próximo que está errando. Faz ele perceber, mas não se envergonhando, não ficando envergonhado do que fez, mas entendendo que, como um ser cheio de virtudes que é, como nós somos, com todas as virtudes divinas que possuímos, estamos exercitando o menos nobre que há em nós. Naquele momento estamos sendo menos nobres, mas nós temos nobreza o suficiente para dar e vender. E a indulgência é que faz lembrar isso, com a sua doçura, com a sua fraternidade. E aí o nosso irmão continua dizendo assim, sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. A severidade que a gente exerce para com o outro, se deve ser exercida, é com você. Lembrai-vos daquele que julga em última instância,
que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condenais, ou que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Quem tem a onisciência de todos os atos, os nossos e os dos próximos nossos irmãos? Quem perdoa? Quem realmente sabe o que nos conduz a reagir como reagimos às vezes? Mas que, como é aquele que desculpa muitas vezes as faltas que censurais e condenas, porque conhece o móvel de todos os atos. O nosso mestre querido Jesus sabia a dor primeira daquele ser, e Jesus chamou de a dor que o enlouqueceu, que foi uma dor tão profunda, que foi tão severa, que ele enlouqueceu por dentro e nunca mais pôde, naquela encarnação, ser capaz de perdoar alguém, de salvar a vida de alguém, de colocar na balança o valor da vida. Para ele, naquele momento, enquanto criança com 9 anos, vendo sua família ser assassinada, ele enlouqueceu por dentro. Então Jesus, nosso mestre maior, Deus, nosso Pai Criador, ele sabe o primeiro ato, o móvel de todas as ações humanas. Ele pode nos julgar. Nós não podemos julgar uns aos outros. Nós só devemos desenvolver a indulgência como sentimento fraternal, porque nós não conhecemos a dor do próximo. E aí, já seguindo para o final, o Espírito José fala: lembrai-vos de vós, que clamais em vozes altas anatemas, tereis quiçá cometido faltas mais graves. O irmão nos lembra que muitas vezes fizemos coisa pior. Qual a diferença? Você sabe que fez e o próximo não sabe. É algo que a justiça humana, o olhar humano, não viu você cometer, mas você sabe. E ele aqui nos traz essa lembrança. Quando você clama por justiça, olha esse homem roubando, esse político roubando, esse monstro. Querido irmão, será que nós, naquela mesma situação, eu estou falando mesma, número, gênero, grau, será que não cometeríamos aquele deslize ou outro? Será que nós temos uma fortaleza tão grande que não cairíamos na vaidade ou na facilidade? E José nos conduz a essa reflexão. E ele diz: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue. Esse é o papel da indulgência. Ela, em secreto, conduzir-nos à lembrança desse ser maior que nós somos, da nossa capacidade de amar e de nos doar. Por isso, ela acalma. É aquele momento em que você olha, em que a nossa amiga, lá no início, olhou nos olhos do homem extremamente agressivo e disse: eu sei que você é um bom homem, eu sei que você é um bom pai e que você ama a sua família, porque eu já te vi por aí, cuidando e amando da sua família. Portanto, esse ato de violência não te pertence. Foi isso que ela, com sabedoria divina, soube fazer naquele momento. Não expôs mais o problema. Não disse que os rigores da lei cairiam sobre ele porque ele estava espancando um jovem em praça pública. Sem mesmo saber a falta que havia sido cometida, o que levou ele àquela fúria, ela ergueu, atraiu, acalmou. E é esse o nosso papel,
diante dos que estão próximos de nós. E ele segue já nas suas últimas palavras: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. A gente sabe disso. Chega uma pessoa está cometendo um erro, chega você agitado: olha o que você está fazendo, que bagunça, que isso, que aquilo. A resposta que você vai ter, se não for uma pessoa que esteja realmente no momento bem equilibrado, é outra frase de irritação, de raiva, e os dois brigam e fica ruim para todos. Aqui no livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, tem uma mensagem belíssima. É a mensagem número 172, que despertas. E aí, Emmanuel, vou ler na íntegra não, procura, livro Pão Nosso, 172. Emmanuel diz assim: um juiz parcial acorda o medo destrutivo, o revoltado espalha nuvens de veneno, o maledicente injeta disposições malignas, provocando o verbo desvairado, o preguiçoso adormece as energias daquele que encontra, o caluniador estende fios de treva na senda da trilha. Olha que despertas. O mentiroso deixa perturbação. O galhofeiro, com sua simples presença, encoraja histórias hilariantes. E aí ele fala, ele nos convida à reflexão, dizendo: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Examina as tuas atitudes, o que a tua presença provoca nos outros. E ele traz uma frase belíssima a respeito de Simão Pedro, dizendo assim: a sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela a esperança, alívio, reconforto e alegria. Só para falar mais devagar. As cidades eram muito pequenas, e quando já idoso, Pedro passava pelas cidades, as pessoas sabiam que ele não poderia tocar e olhar a todos que o procuravam com extremo sofrimento. Então, o que eles faziam? Se organizavam e colocavam as pessoas doentes no chão, sabendo que por ali iria passar um homem cuja a sombra iria passar por eles, e era a sombra de um homem tão bom, tão generoso, com tanto amor em seu coração, que eles sentiam a melhora, o alívio, não de cura, mas sentiam o alívio de suas dores, de seus sofrimentos em sua alma, e a alegria voltava para eles quando a sombra de Pedro tocava os seus corpos. Que possamos, queridos amigos, ser essa sombra, essa luz, que possamos exercitar esse sentimento belíssimo de indulgência que acalma e atrai. E que nossa presença, nossas palavras, o nosso carinho, a nossa corrigenda, que a indulgência, ela deve ser também a corrigenda, seja tão amorosa, que depois que nós estarmos naquele lugar, ou com aquelas pessoas, ou com aquela pessoa, ela se sinta sanificada no seu erro, ela se sinta capaz de melhorar, entenda que é um ser amado do nosso querido Mestre Jesus. Muita paz a todos, queridos irmãos. Agora eu vou fazer a nossa prece.
Fechamos os nossos olhos e levemos nosso pensamento ao nosso querido Pai, dizendo assim: querido Deus, Pai de amor e infinita bondade, estenda sobre nós o teu amor, a tua luz, ampara nossos corações, dignifica nossas almas, querido Deus, querido Pai, para que possamos hoje sermos melhores do que fomos ontem e amanhã melhores ainda. Um dia de cada vez, um passo, um sentimento por vez, como nos ensina nossa maravilhosa doutrina. Obrigada, querido Deus, obrigada, Jesus, nosso mestre e amado, o caminho que devemos seguir, o exemplo a ser abraçado. Que assim seja, graças a Deus. E outros os chamam de amor, de luz, de vida, mas ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu